Pessoal, nessa aula agora eu vou discutir com vocês justamente a estrutura do estabelecimento do hábito. Essa estrutura, que eu vou até jogar na tela aqui já para vocês, para ficar fácil. Essa estrutura, ela é a estrutura que enfim, já foi apresentada por outros autores, mas ela aparece de forma muito clara e bem explicada nesse livro aqui, olha, The Power of Habit. E esse livro aqui é um best-seller, esse livro aqui, ganhador de prêmios e tal, ele realmente conseguiu organizar, né? Conseguiu organizar de uma forma muito lógica e muito didática esses elementos. E eu tenho aplicado isso na minha vida e tenho ensinado para as pessoas e tenho falado disso e tenho só recebido feedback maravilhoso sobre isso aqui. Essa é a ideia. Então todo hábito, ele tem 4 passos, tá? O primeiro passo é um gatilho. Esse gatilho gera um desejo. Esse desejo gera uma resposta. Deixa eu mudar aqui, está muito grosso. E essa resposta gera uma recompensa. Então são esses 4 gatilhos aí. Então você tem, esses 4 elementos, né? O gatilho, o desejo, resposta e recompensa, né? Quando você pensa nisso aqui, então você tem 2 fases, olha. Você tem a fase 1 e a fase 2. Ou seja, você tem a fase do problema, e você tem a fase da solução. Ok? Você tem a fase do problema e você tem a fase da solução. A fase do problema, então, é o gatilho e o desejo. E as fases da solução são resposta e recompensa. Então você tem as fases do problema, gatilho e desejo, e resposta e recompensa. Eu não vou entrar aqui em muitos aspectos teóricos, porque não interessa. Interessa o aspecto prático. Se você quiser saber o fundamento teórico, depois, se você tiver um tempo, um dia na sua vida, você lê esses livros aqui. Tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou dar um exemplo aqui, vou dar alguns exemplos e aí a gente vai discutir isso depois na live, se vocês quiserem, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Fase do problema. Vamos supor, então, que o seu problema que a sua situação é que você está vendo muito rede social, você não sai do celular. Então, beleza. Qual é o gatilho? Qual é o gatilho? O gatilho seria, por exemplo, a notificação do celular. Aquilo é um gatilho. O que é o gatilho? Gatilho é aquilo que starta, aquilo que faz nascer em você um desejo. O gatilho pode ser, gente, esse gatilho pode ser um gatilho visual. Você vê alguma coisa, por exemplo, quando você vê um biscoito, você vai lá e come, isso é um gatilho. Pode ser um gatilho sonoro, né? Ou seja, aqui a gente fala de gatilhos sinestésicos, né? Pode ser um gatilho sentimental. Sentimental. Como assim, Lúcio? Um gatilho sentimental? Você pode ter uma sensação de ansiedade, ou seja, alguma situação, né? Algum pensamento te leva a uma sensação de ansiedade. Deixa eu explicar uma coisa importante para vocês aqui. Todo o seu, isso quem fala são os psicólogos, tá? Eu não sou psicólogo, mas, enfim, já estudei sobre isso. Sempre que você tem um sentimento, esse sentimento está baseado num pensamento. Sempre, sempre, sempre. Todo sentimento está vinculado ao pensamento. Às vezes esse pensamento ele é claro, às vezes esse pensamento ele é tão automático que você não percebe, tá? Então, assim, esse pensamento ele pode ser algo que, por exemplo, sei lá, você viu um ex-namorado, uma ex-namorada na rua e ela está sorrindo, você falou, aí você tem um pensamento, agora ela está feliz e isso te gera um sentimento de ansiedade, talvez enfim, de perda, alguma coisa assim. Agora, pode ser que isso é uma coisa clara, é uma coisa que você viu, tem um aspecto visual, tem um aspecto sonoro, sentimental. Às vezes é uma coisa automática, é uma coisa que você não consegue identificar no nível da consciência. Mesmo assim, ele gera um gatilho. E esse gatilho, gente, ele gera um desejo. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um pensamento, de uma situação que às vezes não está no seu nível de consciência. Às vezes você está com contas a pagar. E aquilo está te gerando ansiedade. Você não está exatamente pensando naquelas contas, nas suas dificuldades financeiras, mas aquilo acompanha, é automático, está com você. E aquilo, sem que você pense especificamente, sem que você tenha visto uma conta lá em cima da sua mesa, aquilo está te gerando sentimentos ruins e automáticos. E aquilo, então, te gera uma ansiedade, ok? Geralmente, quando você gera uma ansiedade,
você gera um desejo. Então, a notificação do celular te gera uma ansiedade, né? Uma curiosidade, uma ansiedade. E essa curiosidade gera um desejo, que é ver a mensagem. Então, você quer ver quem está te mandando. Aí você, ai meu Deus. E aí você vai para a fase de solução. Você quer solucionar aquele desejo. E aí você dá uma resposta para aquele desejo. E a resposta é abrir o aplicativo de rede social. Você abre lá o aplicativo. E a recompensa é que você se sente bem ao ver a mensagem. Isso te traz uma sensação de alívio imediato, mas naturalmente, alguns segundos depois, você já vai estar ansioso de novo, ou através de um estímulo visual ou sonoro, que é o caso da notificação do celular, ou sentimental, porque você está se sentindo ansioso naquele momento, e aí você vai lá, mexe no celular, vê a mensagem lá com um númerozinho, opa, tem um númerozinho, aí você abre a mensagem, ai meu Deus, eu preciso saber o que está acontecendo. Você vai lá para a rede social, e aí você sente, aí você faz um looping, o que eles chamam de looping do hábito. Isso serve para os hábitos bons e hábitos ruins. Looping do hábito. Isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Beleza? Legal. Outro exemplo. Vamos supor que você acessa o gatilho, por exemplo. Você está lá, sempre acessa a internet. Em um determinado momento, você percebe que você está sozinho. Ou seja, você tem acesso à internet e você tem privacidade. Isso é um gatilho para você. Opa, estou sozinho, estou numa situação de privacidade. E você, então, tem um desejo de satisfazer sexualmente. As pessoas que são viciadas em sexo na internet. Então, eu não tô julgando ninguém não, tá, gente? Eu estou falando como é que funciona psicologicamente de acordo com o livro aqui. Tá? Então você acessa, tá? Você sente ali, tá, pô, tô sozinho aqui, aí dá aquela ansiedade, dá aquele negócio e tal, falando, pô, eu quero me satisfazer sexualmente. E aí você, o que o sujeito faz? Acessa o site pornográfico e a recompensa, ele tem o alívio sexual. Então é isso, você vê que a estrutura é sempre a mesma. Tem o gatilho aqui, pum, é uma situação, ele tá aqui, eu posso até colocar aqui como um gatilho, uma situação. Uma situação pode gerar um gatilho. Uma situação pode gerar um gatilho. Aqui a gente tem que entender qual é a estrutura, gente, para estabelecer novos hábitos e combater hábitos antigos. Mas a primeira coisa é que você tem que saber a estrutura desses hábitos. Entendeu aqui? Vamos para o terceiro exemplo? Você chega na sala de estudo. Você chega na sala de estudo. O desejo é vencer a sua meta diária de estudo. Qual é a resposta? Estudar. Qual é o prazer? Ter cumprido aquela meta. Então, eu dei 2 exemplos negativos e dei um exemplo positivo para você entender que quando você tem o gatilho então é você chegar na sala de estudo. Esse é o gatilho. O desejo ao chegar que você estabelece é vencer a sua meta diária. Por isso que a gente vai falar, gente, se você não tem meta, se você não tem meta diária, se você não tem meta semanal, você não consegue estabelecer o gatilho e desejo. Ou seja, você não estabelece a fase do, entre aspas, problema. E para que você consiga satisfazer esse desejo, você precisa da resposta a esse desejo, que é estudar a meta. Então, quando você tem o estabelecimento de metas diárias, semanais, a gente vai trabalhar com isso no nosso treinamento, gente, isso tem um aspecto psicológico, tá? Porque o gatilho gera esse desejo. Então, quando você abre esse gatilho aqui, por exemplo, pode ser um outro aqui, abrir sua planilha de estudo. Abrir a planilha. Abrir a planilha, ele gera um gatilho. Esse gatilho gera um desejo. Esse desejo gera uma necessidade de solução desse desejo. Que aí você tem a resposta para isso, que é estudar. E a recompensa, ter cumprido aquela meta. Essa estrutura é muito simples assim, mas a gente tem que andar um pouquinho para frente para entender que isso é só o início do problema. É o início da ideia do que eu quero ensinar para vocês aqui. Agora, existem formas para você dominar cada um desses elementos, ok? Então você tem o gatilho, desejo, resposta e recompensa. Então, o que você pode fazer para dominar cada um desses elementos? Bom, para que você estabeleça, e aqui, gente, eu vou direcionar aqui, eu não quero solucionar outros problemas da sua vida. Apesar de que, se você utilizar essas mesmas estratégias, você pode modelar para resolver qualquer outro problema. Mas aqui eu estou focado
no seu hábito de estudo, beleza? Então, como dominar cada um desses elementos para estabelecer uma rotina de estudo que realmente funcione. Então, nós vamos falar em relação ao gatilho, você tem que fazer esse gatilho ser óbvio, ou se você quer destruir, que ele seja invisível. Então, aqui no exemplo, né? O que eu faço aqui, gente? O que eu faço aqui? Eu tenho um problema sério com rede social. O que eu faço aqui, gente? Eu desligo as notificações e faço mais em relação ao meu celular. Eu apago o próprio ícone do aplicativo da tela do meu celular. Eu tenho, o aplicativo fica lá, tudo mais, mas eu apago. Inclusive, existem aplicativos que fazem com que ele suma da sua tela, ok? Mas eu faço isso. Então, eu pego o meu celular e tiro, para não ter notificação. Porque se eu não tenho... gente, aí às vezes eu fico 3, 4, 5 horas sem olhar no celular. É uma delícia, é uma sensação assim, quando eu pensei assim, caraca, fui 3 horas sem olhar meu celular, é uma delícia. É uma delícia, ok? É realmente muito bom. Ok? Então, o segundo é o desejo. Tornar atrativo, né? Tornar atrativo. Ou seja, tornar aquele elemento, aquela atividade em algo atrativo. A gente vai ver como é que funciona isso. Ou tornar não atrativo, nós vamos ver como funciona isso. A resposta, que é o problema, né? A resposta, que é a parte da solução. Que isso seja fácil de executar, ou se você quiser eliminar um hábito ruim, que seja difícil de executar. E a recompensa é que você tem que fazer com que essa ação seja prazerosa, ou se você quiser afastar esse hábito ruim, que ele seja desprazeroso, tá? Lúcio, parece muito simplista o que eu vou falar, mas cara, aqui começa a beleza de você saber estabelecer com estratégia, sabendo quais são os elementos de cada hábito, tá beleza? Então no próximo vídeo eu vou falar aqui do primeiro gatilho, que é justamente fazer com que a primeira lei, na verdade, né? Depois eu vou corrigir aqui, a primeira lei do estabelecimento do hábito, que é faça o hábito parecer óbvio, para que você tenha gatilhos bons e que você consiga estabelecer o hábito de estudo, beleza? Então, legal, a gente vai ver isso a partir do próximo vídeo. Até lá!